Meus queridos, aos que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, hoje, em comunhão com a Igreja do Brasil, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Esta solenidade litúrgica, ela é fixada no dia 15 de agosto, em todo o mundo foi celebrado no dia 15, mas como nesse país não é feriado, por ser uma solenidade de preceito, a igreja passa para o domingo seguinte, que é o que nós estamos a celebrar. Muito bem, hoje então nós omitimos o 20º domingo do tempo comum. A Assunção da Virgem Maria consiste de um dogma que a igreja proclamou e promulgou no ano de 1950, muito próximo de nós, muito recente, o dogma da Assunção. O dogma é recente, a fé da igreja na Assunção da Virgem perpassa toda a história da igreja. A igreja não começou a crer na Assunção no século XX, a igreja sempre creu, mas ela tem que proclamar um dogma, porque tem muitas ofensas, tem muitos questionamentos, tem muitas dúvidas. Não é que começou a crer naquele momento, né? E o século XX é o século onde borbulha e começam a surgir as igrejas de cunho neopentecostais, que questionam de maneira muito acirrada a pessoa da Virgem Maria, a importância da Virgem Maria na história da salvação. Por isso a igreja dogmatiza. Ela sempre foi e sempre será, para todo sempre, a sempre Virgem Maria, Imaculada Conceição, que está de corpo e alma ao lado de seu Filho Jesus Cristo, assentada junto de seu Filho na glória dos céus. Este é o dogma da Assunção. Ao que se refere a Jesus Cristo, nós sabemos muito bem que Jesus, Ele é o primogênito, o primeiro daqueles que ressuscitarão. É por isso que Jesus, nós dizemos que Ele se ascendeu ao céu. A festa de Jesus que sobe ao céu se chama Ascensão. Ele é Deus, Ele elevou o seu corpo à glória do céu. A figura de Maria é a figura da igreja. Nós chamamos essa festa de Assunção, que não significa elevar-se por conta própria, mas significa ser levada, ser tomada nos braços. Então, ao celebrarmos esta festa litúrgica, nós, como membros da igreja, precisamos nos sentir nessa liturgia tomados nos braços de Deus, acariciados por Deus, elevados por Deus à sua presença. Maria, ela é a figura da igreja, e ela é também a figura de diversos episódios do Antigo Testamento. Ela foi prefigurada no Antigo Testamento, né? Se você procurar o escritor do Antigo Testamento, quando ele escreve, ele não imagina Maria, porque ela não tinha nem nascido, mas o Espírito Santo que perpassa a história, né? Ele já tinha no seu coração aquela que viria para cumprir toda a Escritura, né? Um dever de casa para vocês, ler 2 textos bíblicos, para vocês perceberem que a importância de Maria, ela também está prefigurada no Antigo Testamento. Ler o Evangelho de hoje na sua casa, que é Lucas, capítulo 1, versículos do 39 em diante. E ler também um texto do Antigo Testamento, que é 2 Samuel capítulo 6. Pode ler o capítulo 6 inteiro, é fácil de decorar, né? 6. 2 Samuel 6. Para quê, padre? Você lendo esses 2 textos, leia primeiro 2 Samuel 6 e leia o Evangelho de hoje, Lucas 1, 39. Você vai ver que o escritor do Novo Testamento, Lucas, ele como que ele está reescrevendo a passagem de Samuel, né? Vamos lá em Samuel para vocês perceberem a semelhança com o evangelho que nós ouvimos hoje, né? A semelhança. Davi, o rei amado por Deus, ele
é entregue nas mãos dele o cuidado do seu povo Israel. O povo, para onde caminhava, o povo levava algo que representava a presença de Deus. O que representava no meio daquele povo a presença de Deus? Quem sabe? A Arca da Aliança, no capítulo 25 do Êxodo, versículo 10, Deus pede para Moisés que construa um sinal que para toda a posteridade deste mesmo povo representará a presença viva de Deus, né? Moisés, vocês farão uma arca de madeira de acaia. E lá no texto do Êxodo dá a medida, dá certinho, fala do tampo que vai se chamar propiciatório, fala tudo completo no Êxodo. A arca era o sinal da presença viva de Deus. Dentro da arca estavam elementos que traziam grande importância para o povo antigo: as tábuas da lei, o cajado de Moisés e uma urna com uma porção do maná. Depois é evidente que o maná e o cajado se perdem, mas as tábuas se conservam. Ora, então vamos lá. Davi, no texto bíblico, segundo Samuel 6, ele pega a arca e ele leva a arca para uma região montanhosa da Judeia. Consegue já perceber trecho do Evangelho? Muito bem, depois você vai ler na sua Bíblia, não estou inventando não, viu? Pega lá, segundo Samuel 6. E tem na Bíblia protestante também, viu, minha gente? Ora, ele leva a arca, né? Segundo Samuel 6, uma região montanhosa. E aí, quando ele chega nessa região montanhosa, o povo lá, quando contempla a arca, o povo começa, diz o texto, segundo Samuel 6, o povo começa a estremecer, a dançar em frente à arca da aliança. Consegue perceber que aconteceu isso no Evangelho de hoje? Quem estremeceu e dançou e pulou? João. Depois disso, o que acontece? Davi, ele fala assim: como que virá a arca do Senhor para ficar na minha casa, né? Mas como é que pode a arca do Senhor vir habitar na minha casa? Porque em Davi não se tinha ainda o templo de Jerusalém. Quem vai construir o templo suntuoso é o seu sucessor, Salomão. Então a arca tinha que ficar em algum lugar. E Davi falou: eu vou levar para minha casa. Mas como é que a arca do Senhor vem em minha casa? Consegue perceber a que se assemelha essa frase? Isabel. Depois disso, o que acontece? Aí tem uma coisa que não tem no Evangelho, né? Enquanto eles continuavam a caminhar, né, tinha dois fulanos lá que levavam a arca, que ela era uma caixa, né? E aí um deles se chamava Oza. Eu aconselho não pôr o nome no filho de Oza. O que aconteceu com Oza? Teve um certo momento que deu uma escorregada e quase que a arca se cai, né? Quase que a arca cai no chão. E o texto de 2 Samuel capítulo 6 diz que Deus ficou irritado por quase que ferirem a arca, que era a sua preciosidade. Deus mandou matar Oza. Quando ele escorregou de vez mesmo, porque bateu as botas ali mesmo. Morreu, diz o texto. Olha quanta ofensa hoje à mãe do Senhor, né? E aí, o que acontece? Davi ficou com medo. Ixi, vai que eu levo para minha casa e cai também. Aí ele fala: não vou levar para minha casa não. Está tudo no texto, pode ler lá. Aí ele manda a arca ficar na casa de um tal homem lá que chama Obed-Edom. Olha que nome bonito, Obed-Edom. E o texto de 2 Samuel 6 diz que a arca ficou quanto tempo na casa de Obed-Edom? Tem no Evangelho alguma narrativa de tempo.
3 meses. De lá, ela foi para Jerusalém, a cidade do Senhor, né? Então, nós vemos no Evangelho que Lucas como que reescreve, né? O estremecer do povo diante da arca é o estremecer de João, que é o retrato do antigo povo, diante de uma nova arca que é a Virgem Maria. Dentro da arca ali estava a preciosidade que manifestava a presença de Deus, as tábuas da lei. Dentro de Maria está uma preciosidade que não só representa, mas que de fato é Deus, Jesus Cristo. Olha, o texto do Antigo Testamento, uma pré-figuração ao retrato da Virgem Maria, a pessoa da Virgem Maria. E depois nós vamos lendo no Antigo Testamento, tem um outro texto, depois de Davi, vai acontecer que Davi vai morrer, Salomão vai assumir o seu lugar, Salomão constrói o templo de Jerusalém, e a Arca da Aliança é colocada onde? No mais profundo do templo, num lugar onde ninguém entrava, só o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano, que se chamava Santo dos Santos. É o retrato da Virgem que desponta no mais profundo dos céus, um lugar intocável, né? Lá habita a Arca da Aliança. Olha que bonito, que significativo. Muito bem, depois disso, tá, minha gente, vai acontecer, depois de algum tempo, o povo vai ser escravo da Babilônia. Vai chegar um tempo que o império pagão da Babilônia vai invadir Judá, Jerusalém, e vai destruir a cidade e o templo. E aí nós vamos agora no livro do Macabeus. Olha quanta coisa, tem que estudar a Bíblia, né? Segundo Macabeus capítulo 2, ou marca lá para você ler na sua casa, né? Esse texto foi tirado da Bíblia protestante, porque é o fundamento da teologia mariana. Fundamento. Diz o que? Segundo Macabeus capítulo 2, diz que existia um profeta chamado Jeremias. Ele, percebendo que a Babilônia estava invadindo Jerusalém, ele pegou a arca, o tabernáculo e o altar do templo e escondeu num lugar à parte, afastado, numa caverna. Ele escondeu. Os que estavam com ele procuraram gravar o caminho dessa caverna desconhecida e distante. O texto de Macabeus diz que depois eles esqueceram e não sabiam mais voltar a essa caverna. A arca, o tabernáculo e o altar ficaram perdidos. Veio o império da Babilônia e destruiu tudo, mas a arca, o tabernáculo e o altar estavam escondidos e preservados, e não se sabe onde está até hoje. Alguém daqui sabe? São João sabe. Por isso que agora nós vamos para o Novo Testamento. Olha só, minha gente, que bonita história, né? A segunda leitura de hoje, nada é à toa, né? Aliás, a primeira leitura de hoje, Apocalipse de São João, também tem na Bíblia protestante. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Em seguida, João fala de uma tal mulher vestida de sol, que está grávida, e que um tal dragão quer matar o seu filho, mas a mulher foge para o deserto. É só pegar o texto do Evangelho que fala a passagem do desterro, né? A mulher grávida que dá à luz, o dragão, que é a figura, o retrato de Herodes, quer destruir o filho. Ela vai para o deserto,
ela foge para o Egito com José. Mas essa mulher é vestida de sol e ela é a Arca da Aliança, nos diz o Evangelho, o Apocalipse de São João. Alguém aqui ainda tem dúvida sobre exatamente essa verdade e fé que nós celebramos hoje? A Bíblia fundamenta, né? A Bíblia fundamenta. Mas nós não precisamos disso, porque nós cremos no ensinamento da tradição da igreja. Então, meus queridos, o texto do Êxodo, capítulo 25, versículo 10, diz que a arca lá do Antigo Testamento, ela foi feita de uma madeira de acaia. Parece-me que essa madeira, ela não se corrompe, ela não se destrói. Ela é como que imperecível. Maria também é a nova arca da aliança, que não se destrói, não se decompõe, não apodrece, porque ela, dentro dela, ela trouxe ao mundo o Deus poderoso, o Deus do universo, Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos. Quando nós olhamos a figura de Maria, nós temos que enxergar nela o retrato do nosso futuro. Não é para endeusar Maria, não é para dar um lugar a Maria, o lugar de Deus, de maneira alguma. Quando nós olharmos para a figura, para a imagem de Maria, nós precisamos enxergar nós depois da morte. O que Deus fez de maneira antecipada com esta mulher, Ele o fez de maneira antecipada para mostrar para nós, na esperança, que nós também seremos tal como ela, ressuscitados de corpo e alma, e participantes da glória eterna, né? O dogma do Papa Pio XII, de 1950, diz assim: tendo cumprido seus dias nesta terra, Maria foi elevada de corpo e alma à glória dos céus. Ora, é o futuro da igreja. Nós, no dia do juízo, ressuscitaremos, né? E seremos arrebatados como benditos do Pai, para a glória do céu. Por isso hoje nós celebramos essa solenidade, é motivo de alegria para nós, meus queridos, de alegria, porque em meio à nossa vida, em meio às situações da nossa história, nós temos um inimigo, ou melhor, uma inimiga que é tão nociva, que se chama morte. Uma inimiga que, hora ou outra, ela aparece próximo de nós. E diante dessa inimiga, nós temos a segunda leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Deus vai destruir como última inimiga a morte. Por quê? Porque nós viveremos tal como ela já vive, de maneira perfeita, integral, de corpo e alma nos céus. Não haverá sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, mais luto. É a nossa esperança, né? Diante de tantas perdas que nós temos, hoje nós celebramos a festa da vitória de Deus, antecipada numa mulher, mas reservada para todo o corpo de Cristo. Ora, Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele foi ascendido ou aceso ao céu, ele subiu aos céus. Se a cabeça subiu, o corpo vai junto. É como se Cristo cabeça estivesse subindo e ele agarrado no seu corpo, que é a igreja, que é o retrato da Virgem, ele leva o corpo junto dele. É a nossa esperança, é a nossa fé. Por isso hoje, eu não sei se você tem tantas situações na sua vida, sua história, que precisam ser também levadas para o alto. Situações às vezes de declínio, de decadência, o medo, as preocupações da vida. Hoje peça para Nossa Senhora que leve, que faça subir junto dela, que eleve, que edifique, que restaure. Nós temos no céu uma mãe em perfeição e integralmente próxima de Deus. Nós não estamos sozinhos. O que nós precisamos edificar em nós, ela pode nos ajudar com a sua oração materna. Que hoje nos alegremos por essa verdade de fé e que essa liturgia nos provoque no nosso coração
a esperança, essa virtude teologal que nos faz olhar adiante e continuar a caminhada. Diante do sofrimento e da dor da morte, só para encerrar, tem muita gente que para e desiste. E hoje nós olhamos para a Virgem Maria, uma mulher que sofreu muito na sua vida, na sua caminhada. Nós vemos que vale a pena seguir adiante. Erga a cabeça, siga adiante, não desista, não esmoreça. Vai valer a pena. Hoje ela nos diz assim: vai valer a pena, fica firme. Que Deus nos ajude a compreender isso e colocar na nossa vida, na nossa história. Força e coragem. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos essa palavra de hoje no nosso coração.